Ó, nós aqui de novo. Sejam bem-vindos a esta grande audiência chamada Ronda. Tudo bem com vocês? Ó, se você estiver almoçando agora, esse é o seu jornal da hora do almoço. É isso aí. Ô, produção, sejam todos bem-vindos. É sempre bom contar com vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre o caso de um ex-vereador aqui da cidade de Linhares que foi preso sob acusação de estupro de vulnerável. Gente, quando me contaram a história, eu logo liguei para o nosso advogado de plantão, Dr. Oswaldo Ambrósio, para que ele possa abordar o assunto aqui no nosso programa. Nós relatamos aqui vários casos de estupros de vulnerável. Agora, eu percebi que as histórias são muito diferentes uma das outras. E aí nós vamos responder a seguinte pergunta daqui a pouco. Será que não está faltando bom senso das autoridades para dar diferença nesses casos de estupro de vulnerável? Daqui a pouco a gente fala mais. Coloca a foto para mim, já temos fotos do aeroporto, da mudança que vai acontecer no aeroporto da cidade de Linhares. Não temos ainda? Daqui a pouco eu vou mostrar. A entrada para o aeroporto de Linhares, ela vai estar interditada. Haverá uma interdição. Ela foi anunciada pela municipalidade. Aliás, minto, não é a entrada para o aeroporto, é a estrada que dá acesso à lagoa pública da cidade de Linhares. A única lagoa pública, né? Eu vou explicar melhor essa história daqui a pouquinho. É o Clube do Linhares, a estrada que dá acesso para o Clube do Linhares. Eu vou explicar por que é que vai ser necessário fazer essa interdição. Daqui a pouco a gente mostra tudo. Já tem aí? Ah, não tem. Daqui a pouco eu vou mostrar. Também falo sobre o caso dos professores que estão acusados de comercializarem, emitirem diplomas de extensão, cursos de extensão, de forma irregular, criminosa. Os advogados entraram com pedido de liberdade para 3 professoras acusadas no caso. Será que eles conseguiram? Daqui a pouco a gente vai dizer. É assim que começamos então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Daqui a pouco no programa Ronda, ex-vereador de Linhares é preso acusado de estupro de vulnerável. Dr. Oswaldo Ambrósio fala num geral sobre essas acusações. Estupro de vulnerável. Já, já. Vamos falar do caso dos professores que foram presos nessa semana. Operação do Ministério Público. Como é que é o nome da operação do Ministério Público? Operação Mestre Oculto, que nós chamamos aqui na TV Sim de diploma quente. Esquentaram diploma, sabe como? Forma criminosa de ter o diploma. Chama-se esquentar o diploma. Mas o Ministério Público agiu mais uma vez. Até porque o prazo da prisão temporária, a prisão temporária dos presos foi prorrogada para mais 5 dias. O prazo foi esticado, portanto. Os advogados esperavam colocar todos em liberdade ainda ontem. Mas ontem, no Fórum de Rio Bananal, saiu a decisão. Nós vamos relembrar o caso contando essa atualização. Agora, no Ronda. Advogados que representam professores que, segundo o Ministério Público, têm envolvimento na emissão fraudulenta de diplomas de cursos de extensão no ensino superior, protocolaram pedido de liberdade para 3 dos presos na Operação Mestre Oculto. No Fórum de Rio Bananal, saiu a decisão sobre esta demanda. O pedido foi negado e todos os presos tiveram a prisão temporária prorrogada por mais 5 dias, a pedido do Ministério Público. Ainda nesta quinta-feira, havia a expectativa de liberdade para os presos, que só em Rio Bananal emitiram mais de 150 diplomas obtidos de forma irregular. Entre as irregularidades apontadas pelo MP está o fato de que os beneficiados sequer compareceram em uma sala de aulas e tiveram presença confirmada, entre outras apontadas na investigação. Havia uma simulação de matrícula, simulação de aula
e aí a pessoa ganhava o seu currículo, mas sem cumprir a carga mínima necessária. Isso já foi comprovado. Enquanto a prisão é mantida, o Ministério Público segue fazendo investigações, analisando documentos apreendidos em 6 lugares diferentes, entre Linhares e Rio Bananal. Na última quarta-feira, promotores de justiça, com apoio das forças de segurança, deflagraram a operação e realizaram várias prisões, 4 no total. Essa operação visa desarticular um esquema fraudulento e, portanto, criminoso, de obtenção de diplomas de curso superior, principalmente para fins de ingresso em cargos públicos nos diversos municípios. Especificamente, essa operação trata do município de Rio Bananal, mas é apenas uma primeira etapa que vai se seguir aí nos outros municípios do Norte Capixaba. A investigação também mostrou que os diplomas eram conseguidos de forma criminosa com o objetivo de obter vantagem na disputa por cargos públicos no magistério, na sua maioria, vagas de designação temporária. Não foram divulgados números de beneficiados em Linhares, porém, a expectativa é de que todos respondam na justiça à obtenção irregular. O MP acredita estar desarticulando uma quadrilha que agia em vários municípios do Espírito Santo. Então, 2 informações importantes. A primeira dá conta da negativa da liberdade. A segunda é a prorrogação da prisão. Portanto, vão ficar até a semana que vem, pelo menos, se nada de mais grave acontecer aí nesse processo. Coloca para mim foto agora, então, produção, da interdição da estrada que dá acesso à única lagoa pública aqui da cidade de Linhares. É uma vergonha falar disso, né? Nós temos 64, tem 64 lagoas aqui? Já tivemos mais de 100, mas tudo bem, 64, e tem uma pública. Que isso? Mas vamos lá. Essa estrada aí, ó, dá acesso à lagoa, o famoso Clube do Linhares, aquele antigo Linhares, decisões judiciais, enfim, tá aí, ó. Parava-se na BR-101 e, pimba na gorduchinha. O local é fantástico, mas essa estrada vai ser interditada porque as obras para a construção da nova pista de pousos e decolagens do aeroporto de Linhares, olha só nessa imagem aí, ó. Dá para perceber que essa pista, ela pintadinha ali, dá para perceber que ela é menor, mas a pintura verde mostra que ela vai ficar bem maior. Então, para construir essa pista, será necessário interditar a estrada que dá acesso à lagoa pública aqui da cidade de Linhares. Sabe quantos metros? A pista hoje tem 1.350 metros. Vai passar para 1.860 metros. Essa obra vai acontecer, já deve começar rapidamente, mas a interdição já é fato. A qualquer momento você vai passar lá perto da estrada. Mostra a estrada de novo lá. Você vai passar aí, ó. A estrada começa exatamente aí, do ladinho está passando a BR-101, quilômetro 144, todo mundo conhece, e aí ela vai ser interditada. Vai ser criada uma nova possibilidade para ter acesso à lagoa. Vai ser criada essa nova possibilidade, portanto. E a mudança ela não vai trazer nenhum impacto negativo, a gente já informa a mobilidade para os vizinhos ali, nada disso vai ter nenhum dano. E a mudança que vai ser feita nos próximos dias estabelece uma nova entrada que deve ser feita pelo Nova Betânia, terra do Adenilson Cruz, ou pelo 3 Barras, Clube do Linhares, ao invés desse aí que nós estamos mostrando, BR-101. Tá bom, gente? Mostra o escorpião, pode voltar aqui para mim, já voltamos. Mostra o escorpião que me mandaram de presente hoje, um escorpião dentro de um litrinho. Cadê? Ah, tá aqui, mas eu quero a imagem. Não vou pedir para a minha produção pegar nesse litro de novo, não. Gente, aí dentro tem um escorpião, olha isso. E esses bichinhos, esses animaizinhos perigosos, estão aparecendo nas casas das pessoas. Olha esse. Esse aí apareceu, cidadão. Rapaz, que isso, hein? Esse aí tá firme e forte, ó. Apareceu na casa de um morador da cidade de Linhares, que colocou no litrinho, que eu mostrei, e aí mandou pra gente. Eu tenho aqui uma série de recomendações da Prefeitura Municipal, que tem recebido
a informação da existência desses bichinhos nas casas, em terrenos baldios. Então há uma série de recomendações da prefeitura para você não pegar esse bichinho na mão, porque uma picada é hospital na certa, meu querido. E se você tiver algumas doenças, por exemplo, a respiratória, o problema pode ficar maior ainda. Volta aqui para mim, daqui a pouco eu vou dar as dicas da prefeitura para você, uma vez encontrando esses bichinhos, lidar com a situação. Agora, importante é limpar terrenos baldios, eu vou contar mais daqui a pouco. No próximo bloco, o caso do ex-vereador de Linhares que foi preso acusado de estupro de vulnerável. Eu conto já já. De volta aqui com o nosso programa, duvido quem tenha mais audiência que o programa Ronda, hein? Tô duvidando já. Agora nós vamos abordar um caso que realmente nos chama a atenção. Estupro de vulnerável. Há 2 dias, um ex-vereador aqui da cidade foi preso, levado para a 16ª Delegacia Regional. Mostra a imagem, se puder, da 16ª Delegacia Regional. Ele foi acusado de estupro de vulnerável. Aí nós fomos buscar mais da história do caso. O que aconteceu nesse caso aí? A explicação que tivemos, a nossa reportagem esteve ontem na 16ª Delegacia para apurar essa informação. Será que procede? Ex-vereador aqui da cidade de Linhares, acusado de estupro de vulnerável. A história foi, o ex-vereador estava em um supermercado da região. Logo, uma criança, um adolescente, né? Não nos foi informada a idade também, mas menor de 14 anos, acredita-se, estava na companhia do pai. Resumindo a história, o ex-vereador, ele teria se aproximado dessa criança, do sexo masculino, e tocado nas partes íntimas desta criança. O pai teria visto, não gostou, chamou a polícia, que deu voz de prisão para o ex-vereador e ele foi levado para a 16ª Delegacia. Essa é a história. Bem, aí nossa reportagem esteve na 16ª Delegacia para conversar com as autoridades competentes, até porque havia uma prisão confirmada. A informação que nós tivemos era que a delegacia não iria, neste momento, se pronunciar sobre este caso, mas confirmou que o ex-vereador, de fato, foi preso. A acusação que pesa contra ele é, de fato, de estupro de vulnerável. Bem, eu confesso que já dei aqui muitas notícias. Produção, se nós tivermos aí as imagens que eu pedi, pode colocar no ar. Eu confesso que eu já dei aqui muitas notícias de pessoas psicopatas que estupraram. Mas me desculpem, eu vi neste caso uma diferença de ação para o mesmo nome. O mesmo nome, estupro de vulnerável. Você já pensa logo numa coisa terrível, horrenda e coisa e tal, e de repente nós temos essa história. Alguém teria tocado ali nas partes íntimas, procurado e, segundo consta no local, em depoimento, também nós tivemos acesso a essa informação, o ex-vereador disse que estava brincando com a criança, não tem aquela brincadeirinha? Tem muitos pais, por exemplo, que brincam com os filhos bem assim, o doutor Oswaldo vai se lembrar. Dá um cheiro aí, fulano. Aí vai lá e toca de brincadeira na parte íntima da criança. Já vi isso aos montes. Só que isso também está sendo considerado um estupro. Também está sendo colocado como estupro de vulnerável. Enquanto a produção busca lá imagens de onde está, para onde foi levado o vereador, doutor Oswaldo, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao programa. Agradeço, obrigado. E aí, doutor Oswaldo, nós já demos aqui várias notícias de estupros e tal, aquela coisa toda, violência sexual, enfim. E aí a gente vê um caso desse. Não está havendo um exagero, não estou falando da ação, o pai não gostou e ele tem direito de não gostar. Mas não está havendo um exagero na hora que você coloca estupro de vulnerável, na mesma porção, na mesma citação dos demais, onde teve violência, teve coito, teve tudo isso? Do meu ponto de vista, sim, Zé. Eu acho um exagero, eu acho que devem até mesmo serem feitas campanhas, porque, infelizmente,
o artigo mudou, né? Que antigamente o que se entendia como estupro... O senhor buscou aí o artigo, né? É o artigo 217A. Antigamente era o 214. O que se buscava, o estupro era coito vaginal, pênis, vagina. Agora, Zé, dependendo do intérprete, dependendo do delegado, dependendo do promotor, dependendo do juiz, tudo pode ser considerado estupro. Mas não vai depender... Até mesmo uma brincadeira de mau gosto. Olha o só, que eu entendo sendo um exagero. Não vai depender de uma interpretação. Sim. Por exemplo, a autoridade policial recebeu o caso. Sim. Recebeu o caso lá. Alguém de brincadeira, bilu-bilu, não sei o quê, passou a mão ou tocou numa criança, não na intenção de penetrá-la, de coito, De violência, de praticar constranger, nada violência disso. sexual. Nada disso. Isso não vai depender da interpretação da autoridade competente? Sim. Mas aí o que acontece? Quem é a autoridade competente neste caso em primeira mão? Os policiais chegam, eu sempre digo que os policiais militares são julgadores de fato, são os primeiros juízes. Porque fazem ali o boletim de ocorrência. E ali já colocam mais ou menos a interpretação. E aí vai depender também do plantonista, do delegado que está de plantão, para interpretar também o que aconteceu. Muitas das vezes o que acontece, às vezes? O delegado ou a delegada, para não ser criticado pela sociedade, prefere autuar. Doutor Oswaldo, só um momentinho, tá aí, ó, o ex-vereador foi levado para ir 16ª Delegacia. Eu faço sempre questão de mostrar o local, porque tem muita gente fora da cidade de Linhares nos acompanhando. Então, o ex-vereador foi levado para ir, deram voz de prisão, levaram o rapaz. Pode continuar. Bom, aí eu estou dizendo, então muitas das vezes o que acontece? Como hoje tudo é muito noticiado, vocês têm acesso às ocorrências policiais, muitas das vezes o delegado é muito mais cômodo para ele autuar o cara na dúvida e ficar bem com a imprensa, com a sociedade, até mesmo não ter apreensão. Só que isso acaba banalizando o instituto da prisão. Eu saí do escritório agora mesmo, estava dizendo, hoje se você receber aí, um pedido de um amigo para levar uma filha dele numa escola, qualquer coisa, você tem que negar. Está muito perigoso, por um motivo, né? Ou dizer o que você falou, que você deixou de falar, ou quem conversou com a criança se induziu a te dizer que foi praticado um ato que caracteriza estupro, você está no sal. Olha, gente, eu vou dizer um negócio, jamais defenderia a caso de estupro atitude típico de um estuprador. Não. Eu só não quero que se torne tão banal a ponto de qualquer um de nós ser preso por uma questão dessa que às vezes passa pela desinformação. Sim, uma brincadeira, até mesmo você querer agradar um familiar para você se relacionar com a criança, porque isso existe. Agora, a mudança que aconteceu no artigo 214... Eu queria que você falasse sobre essa mudança. Ele diz o seguinte, ter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Coito, pênis, vagina. Aí entraram com ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. O que é ato libidinoso? Depende da interpretação. Da interpretação. Pois é. Às vezes, sinceramente, aquele negócio que nós estávamos comentando, se você estiver num ônibus hoje e por uma infelicidade ou outra, esse ônibus estiver lotado e o braço ralar no seio de uma mulher e ela não compreender a situação, você está preso. Você está preso. Ou seja, qualquer um de nós, nessa facilidade tão grande, pode ser interpretado, então, como um estuprador? Não tenha dúvida. Isso ficou perigoso, então. Demais. Ficou perigoso, porque doutor Oswaldo eu não sou, graças a Deus. Mas se você pegar um ônibus lotado e você pode ser acusado de ser. Com infelicidade qualquer, alguém dizer que houve que ralou porque estava com intenção de estuprar. Está no sal. Está no sal. Então isso é muito perigoso, isso assim, causa assim, preocupação. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu estou acompanhando o caso, muito embora os delegados não quiseram falar, eu não vou dar o nome dessa pessoa, não vou dar o nome, não é porque eu esteja defendendo, não. É que eu posso execrar uma pessoa que tem residência fixa, tem família, e está dizendo o seguinte, não, é hábito meu, eu estava brincando com a criança. Um hábito que vai precisar ser revisto, é bem verdade, por causa da interpretação da lei. E ela coloca essa obrigação agora na autoridade policial para que ela possa interpretar. É uma questão tão grave, né? Um crime considerado como hediondo, e que você quer execrar alguém hoje, você acusa ela de estupro. Agora, às vezes eu não posso deixar de registrar uma situação. Qual é a situação? Fala-se muito em intolerância de gênero, né? Sinceramente, eu já estou repensando as coisas, porque eu acho que há uma intolerância de gênero para com o homem, para com o hétero. Por que o senhor chegou a essa conclusão? Porque faça um estudo, um levantamento para você ver quantas mulheres foram autuadas
por estupros aqui em Linhares nos últimos 10 anos. E fazem, às vezes, brincadeiras muito piores com meninos, com crianças. Aí o doutor Oswaldo toca numa fogueira, porque a democracia aqui no Brasil, ela é, digamos assim, limitada quando você fala em questão de gênero, porque de gênero só para mulher. Sim. Eu acho que a gente tem que começar a rever isso aí. Eu vou ter que finalizar a entrevista, infelizmente, mas eu preciso dizer o seguinte, a mesma atitude do bilu não sei o quê, que eu citei aqui, já vi muitas mulheres fazendo isso. E o estupro, ele não coloca estupro como um crime hoje praticado exclusivo apenas por homens. Não. Ele é um crime que pode ser hoje praticado por mulheres também. Então, tá vendo como a coisa tá perigosa para todo mundo? E há de se chegar a uma conclusão de fato do que é o ato libidinoso? Aí entra a questão do machismo. Porque se uma mulher ainda praticar um ato considerado estupro, o pai ou a familiar vai dizer, não, mas meu filho é homem. Mas ele tem que ter a mesma proteção contra a mulher e o homem. Nós temos que começar esse debate. Porque se fala muito em gênero, mas vem cá, o homem também faz parte de um gênero. Ele precisa ser olhado e visto, né? Com certeza. Muito bem. Obrigado por ter vindo, doutor. Agradeço mais uma vez. Valeu. Olha, o assunto rende muito, o caso ainda segue na 16ª Delegacia Regional, o ex-vereador continua preso, ele ainda está preso, vai responder pela atitude. Eu vou repetir, aqui não tem nenhuma defesa ao ex-vereador, até porque nós não temos nenhum tipo de procuração. Eu estou analisando a situação. O pai tem toda a liberdade de não gostar de uma atitude contra o filho dele. Fato. Agora, um ato libidinoso. Agora, estupro, aí, meu amigo, isso aí a gente precisa ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Vamos acompanhar as investigações. Daqui a pouco de volta, último bloco do programa, eu ainda vou mostrar o escorpião, né? Eu vou mostrar, daqui a pouco. Muito bem, eu não ouvi o que a produção me falou, mas daqui a pouco alguém vai anotar e vai trazer aqui para mim. Mostra o escorpião, por favor. Júnior do bairro Aviso. O Júnior foi quem capturou esse bichinho, né? Bichinho bonito, viu, Júnior? Júnior, um abraço para você, para toda a sua família. Muito obrigado por ter se preocupado com isso aí, ó, que está aparecendo nas casas das pessoas. E isso é perigoso. Imagine uma criança, né, pequena. Me relataram um caso de perigo assim em Soretama também. E me disseram, estão me colocando aqui nas redes sociais, que o escorpião também tem aparecido lá em Soretama. A prefeitura, ela está dando algumas orientações para a comunidade, uma vez encontrando esses bichos. Tem gente que gosta de brincar, né? Brincar com escorpião pode dar um problemão seríssimo. Agora, a prefeitura está pontuando o seguinte: limpar periodicamente terrenos baldios pode evitar a proliferação. Sacudir bem roupas e sapatos antes de usá-los. Já pensou? Eita! Dentro do sapato, imaginem. Aí não dá, né? O escorpião gosta de se esconder dentro do sapato. Olha isso aí. Vedar frestas e buracos em paredes, ralos, assoalhos e vãos entre o forro e paredes para impedir o trânsito dos escorpiões na residência. Limpeza, isso aqui é muitíssimo importante. Limpeza e conservação de jardins e quintais. Pois é, algumas recomendações que estão sendo dadas pela prefeitura para evitar a proliferação e colocar pessoas em risco por causa do surgimento desses bichinhos aí. Olha, golpistas foram presos aqui no estado do Espírito Santo. Eu já tenho essa informação aí? Se tiver, põe no ar. Marcos Fernandes Brandão, de 56 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira em Itaparica, Vila Velha. Segundo a polícia, ele faz parte de uma organização criminosa do Rio de Janeiro que usava dados de diversas empresas capixabas e dava golpes por meio de fraudes. O Marcos, a gente acredita que ele é integrante de uma associação criminosa do Rio de Janeiro, que vem para o Espírito Santo apenas para aplicar golpe, fica por aqui umas 2 semanas, volta para o Rio, depois volta, aplica novos golpes. Ele atua utilizando o nome de várias empresas existentes, com cadastro existentes. Ele entra em contato com outras empresas capixabas, faz diversos cadastros e compras, principalmente de gêneros alimentícios, principalmente de frios. Dá o golpe em várias empresas, muda de ponto e essas empresas ficam com prejuízo
e a pessoa que ele utilizou o nome também sai no prejuízo. Segundo a delegada, o estelionatário fez pelo menos 10 vítimas no estado. Para dar os golpes, Marcos disse que comprava os kits com chips e dados pessoais das vítimas. Mas a polícia não acredita nessa versão. Ele afirma que ele comprava isso no Rio de Janeiro, que ele comprava um kit. Esse kit vem com todos os dados dessas empresas vítimas, chip de celular cadastrado no nome do proprietário da empresa vítima e um caderno com todos os nomes das vítimas daqui que ele deveria estar fazendo essas compras. Essa versão convenceu a polícia? Não, a gente acredita que ele realmente faz parte dessa associação criminosa e que de vez em quando muda de rosto. Cada hora um integrante vem até aqui, aplica os golpes, volta para o Rio e assim deve estar fazendo também em vários outros estados. A polícia chegou até ele depois de denúncias das vítimas. Ele foi encaminhado para o presídio de Viana. O Marcos ele foi preso em flagrante pelos crimes de estelionato, receptação e associação criminosa e já foi encaminhado para o presídio de Viana. Golpista para tudo quanto é lado. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sextou, né? É sexta-feira, então vamos embora. Segunda-feira eu volto aqui, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até segunda. Tchau, tchau.